Amém? Deus abençoe. Obrigado. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, a você, sua casa, sua família. É bom estar aqui, estou em casa, viu, Tércio? Bom estar aqui de novo. Estou aqui com a minha esposa, o Tércio já falou, estou ali com nossos irmãos da nossa igreja, Clésio e Andréia. Lá, ó, vieram junto com a gente. Trago também um abraço do nosso pastor, o Cacau. E é a segunda vez que eu prego no aniversário da igreja. Tem 3 anos que eu estou aqui, é a segunda vez que eu prego. Ou vocês estão com pouca opção de gente para chamar. Prefiro pensar que é outra coisa, né? Mas é bom estar aqui. E eu quero falar com vocês hoje sobre algo que a gente, de certa maneira... Obrigado, irmão. Já cantamos um pouco aqui, que é sobre a vida, o valor da vida humana. No reino de Deus, a vida humana tem um valor inestimável. No reino de Deus há algo muito valioso, e isso é a vida. Então, tudo aquilo que atua para prejudicar a plenitude da vida humana é algo que, de certa maneira, está indo contrário àquilo que Deus espera para a humanidade. Tudo aquilo que gera morte, tudo aquilo que fere, tudo aquilo que prejudica, tudo aquilo que inviabiliza a dignidade da vida humana, é algo que está completamente distante do reino de Deus. E o Tércio me disse que no domingo passado, na palavra dele aqui para vocês, ele falou sobre reconciliação e sobre a igreja como uma embaixadora do reino. É isso, né? E essa igreja que está envolvida nessa missão de ser um lugar, um povo reunido que atua como embaixadores do reino de Deus, faz o que senão promover vida, dignidade, oportunidade de viabilizar condições melhores de vida, como que vocês fizeram aqui no início do culto, né? A formatura dessas mulheres que tiveram a oportunidade de aprender algo que pode trazer para elas uma condição de viverem melhor. Então o evangelho é essa coisa, o reino de Deus é essa realidade de pessoas comprometidas, engajadas, intencionalmente em atuarem na promoção, na proteção da vida, protegendo, promovendo, redimindo, atuando nessa redenção. E eu quero ler com vocês o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, em que Jesus está ali chamando os seus discípulos e os enviando para uma missão. Mateus, capítulo 10. Eu leio na NVT. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doenças. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, depois também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo.
curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Deus nosso Pai bendito, Deus de amor e graça, aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez diante da Tua palavra, certos de que precisamos Te ouvir, certos de que dependemos do Senhor até mesmo para isso. Portanto, a minha oração nessa noite é que o Teu Espírito Santo venha e faça esse transporte da palavra que é dita daqui, para que ela consiga entrar dentro dos nossos corações, Senhor. Que todos e cada um de nós sejamos profundamente confrontados e consolados com a Tua palavra nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Então, o Evangelho é essa realidade que eu disse para vocês, que se dedica intensamente em promover vida, em resgatar vida, em anunciar vida. Tudo aquilo que está distante dessa realidade de promoção, proteção, redenção da vida, é algo de outro reino e não do reino de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos aqui que há esse chamado de Jesus. Portanto, aqui também há a relação desses discípulos, e algo curioso é que esse pessoal aqui era completamente diferente. Muito diferente. Eles eram, inclusive, alguns deles aqui de partidos políticos rivais, não é não? E eles estavam intensamente comprometidos em promover a missão de Jesus, que era levar vida. Mesmo sendo tão diferente, mesmo pensando tão diferente. Ninguém olhava que tem um cobrador de impostos, tem publicano, tem de tudo. E ninguém olhava para o outro e falava, com você eu não vou nessa missão. Todos iam, porque havia algo maior nesse chamamento de Jesus. E quando nós pensamos nessa missão que é ser discípulo de Jesus, eu queria compartilhar 3 verdades com você que eu absorvi aqui desse texto. A primeira delas é que Jesus nos dá autoridade para sermos discípulos dele. No versículo 1 diz que Jesus, quando reúne os 12, ele dá autoridade aos discípulos, ele oferece autoridade aos discípulos, ele entrega autoridade aos discípulos. Agora, autoridade é uma questão muito complexa para os nossos dias. Não é difícil você identificar pessoas que abusam da sua autoridade, pessoas que distorcem a noção bíblica de autoridade. Alguns de vocês sabem, eu sou jornalista também de formação e atuo como jornalista, e acabou que eu estou cobrindo há algum tempo essa questão de abusos espirituais na igreja evangélica brasileira. São muitos os casos de pastores, ou talvez falsos pastores, que usam daquilo que eles distorceram do significado de autoridade, para poder fazer uma coisa que é destruir a vida. Porque eles oprimem, eles mentem, eles transformam a vida numa mercadoria, numa base de troca. Então, se você entregar o dinheiro nessa caixa, você vai ser abençoado. Agora, se você entregar mais do que você está entregando, você vai ser mais abençoado. Agora, se você não entregar, aí você não vem reclamar que Deus está te castigando. O que é isso? A distorção da autoridade dada por Deus. Agora, se há distorção de autoridade, nós precisamos olhar para o texto para entender que autoridade foi essa que Jesus deu aos discípulos. Que autoridade é essa que está sobre mim e sobre você? O texto diz que
há uma autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Lá na frente vai falar sobre que eles deveriam ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Agora diga para mim, pensa aí comigo, o que é que está sendo feito aqui, senão a promoção, a proteção, o resgate, a redenção da vida humana? Porque toda vez que eu oro para que alguém seja curado, qual é o fim disso? Vida, não é? Alguém está doente, nós oramos pela pessoa que está doente, Deus em sua infinita graça e misericórdia cura essa pessoa, ou seja, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele, e essa pessoa prova de mais vida. Uma pessoa que está aprisionada por um espírito de trevas, e ela é liberta pelo poder do Evangelho, liberta pela ação do reino de Deus. O que acontece com ela? Ela experimenta de mais vida. E aí tem aquela coisa absurda para a nossa compreensão, quase que uma utopia, que é a realidade dessa missão de ressuscitar os mortos. Olha a missão de Jesus para nós. E o que é que acontece com alguém que ressuscita? Vida. Então toda a missão dada por Jesus é direcionada nessa realidade de algo que tem valor inestimável no reino de Deus, que é a vida humana, a dignidade da vida humana, a proteção dessa vida, porque Jesus está redimindo tudo e todos. Qual é a missão da igreja, sendo uma embaixadora do reino, que disse o apóstolo Paulo? Trabalhar na missão da reconciliação do mundo com Deus. Porque Cristo está reconciliando o mundo com Deus. Então, é maravilhoso pensar que a autoridade que Jesus nos deu é uma autoridade de serviço. A autoridade dada por Jesus, essa que me transforma em discípulo, que te transforma em discípulo e discípula de Jesus, é uma autoridade que te coloca na posição de alguém que serve. Quem é maior no reino de Deus? É o pastor? É o apóstolo? É o papa? O maior no reino de Deus é aquele que serve todos. Aliás, quem está servindo as pessoas não está preocupado com o tamanho que ele tem no reino de Deus, porque ele tem muita coisa para fazer, ele tem gente para servir, ele está envolvido no serviço, está comprometido com o serviço. Então, essa autoridade é uma autoridade que me faz ter a consciência de que eu não eu não me tornei um crente super especial, super poderoso, um crente de maior espiritualidade. Não, eu fui chamado para servir a mesa. Eu fui chamado para que ao servir a mesa, mais pessoas experimentem de vida. Sempre um pouco mais de vida. Porque qual é a bênção que Jesus tem para nós com a salvação? Vida plena, vida eterna. E é interessante que Jesus, quando ele chama esses discípulos, né, ele convoca os 12, ele dá essa autoridade para servir, e para servir em amor. Mas a palavra aqui é proskaleo, do grego, que tem a ver com Jesus chamá-los para perto de si. Então, quem é o discípulo? O discípulo é alguém que Jesus chamou para perto de si. O que faz o discípulo? Chama pessoas para perto de si. Com que intenção o discípulo faz isso? Para que as pessoas experimentem mais da vida de Jesus.
Percebe que a nossa missão não é transformar o Brasil em evangélico. Não é converter o meu vizinho que vai na igreja católica para ser uma igreja evangélica. A minha missão é trazer para essas pessoas a realidade de alguém que pode chegar mais perto de Jesus. Agora diz para mim, tem algo mais belo do que Jesus te chamando para perto de si? Proscaléu. Ele envia sim a todos nós, mas não sem antes nos trazer para perto. Porque quanto mais perto, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais consciência de que, estando perto de Jesus, observando o que Jesus está fazendo, eu vou me envolver em cuidar e servir e amar todos a quem Jesus ama. Agora, quem é que Jesus ama? Quem são aqueles e aquelas a quem Jesus dispensa o seu amor? Porque lembra, você recebeu autoridade para ser discípulo. Você recebeu autoridade para servir e amar essas pessoas. Agora, quem são elas? Aqueles que pensam igual a você? Aqueles que creem igual a você? Aqueles que concordam com tudo que você fala? Percebe que o Evangelho é essa mensagem que nos faz rompermos com esse estereótipo que nós criamos de Deus, um Deus que parece comigo. Porque na verdade é isso que a gente acaba fazendo vez ou outra, né? Nós transformamos Deus à nossa imagem e semelhança. Então aí eu acho que eu tenho autoridade para dizer o que a pessoa pode e não pode fazer. Será que isso comunica vida? Será que isso comunica servir em amor? Será que isso nos faz termos essa noção de que há um comprometimento com o reino de Deus como igreja? Isso que o pastor Técio tem ensinado a vocês aqui brilhantemente. Então, a primeira coisa é essa. Você recebeu autoridade. Vá anunciar a vida. Vá demonstrar a vida. Vá amar as pessoas. Vá amar as pessoas. Mas não vai amar quem gosta de você, porque isso, Jesus disse que até os pecadores fazem. Isso é mole. Por exemplo, estou com dificuldade de amar esses corintianos aí, ou palmeirenses, que estão soltando esses fogos, porque o meu São Paulo foi garfado domingo passado. Mas tudo bem. O Senhor vai me ajudar a amá-los. Segunda verdade para nós, a respeito dessa missão de ser discípulo de Jesus, é que nós precisamos ter um comprometimento em anunciar. Quando nós olhamos para o versículo 7, Jesus dá uma ordem muito clara aos discípulos: vão e anunciem que o reino dos céus está próximo, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Alguém aí está afim de expulsar um demônio hoje? Vão, anunciem. Vão e anunciem. Mas como? O quê? O texto traz outra expressão do grego, né? Querigma, que é esse anunciar constantemente, dedicadamente, comprometidamente. Anuncie. É a respeito do anúncio, mas também é a respeito do cuidado, da koinonia.
Koinonia não, perdão, da diaconia. Você anuncia, mas você cuida. Você proclama, mas você exemplifica, testemunha. Você posta nas suas redes sociais, mas você vive, testemunha. Porque assim, pouco adianta você escrever versículo bíblico em legenda de foto de Instagram. Sabia? Tem pouca utilidade. Agora, se as pessoas estiverem amando, servindo, isso é um anúncio poderoso do reino de Deus. Porque cada vez que você está servindo e amando, alguém olha e fala assim: caramba, o reino de Deus chegou. Aliás, toda vez que você serve e ama, é a demonstração clara de que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Então nós nos dedicamos a esse querigma, mas à diaconia também. Nós nos dedicamos ao anúncio, à proclamação, mas ao serviço também. Nós nos envolvemos em tudo isso com muita consciência de que nós estamos atuando como alguém que tem uma mensagem transformadora, redentora, que tem como objetivo resgatar, proteger, redimir a dignidade da vida humana. É vida. O Evangelho se trata de Jesus derramando vida sobre nós. Todos os dias, mais da porção da vida dele para nós. Então, nós nos dedicamos com esse comprometimento, não como quem busca para si holofotes, do tipo: ô pastor, você está vendo que eu estou servindo, né? Você está vendo, né? Aliás, se você quiser me pôr um pouquinho mais aqui na escala, né? Se puder me chamar aqui na frente para fazer oração, né? Não. Nós servimos porque há alguém que nos vê em secreto. Nós servimos porque há alguém que nos recompensa em secreto. Nós servimos porque há alguém que antes nos amou. E essa proclamação, essa diaconia, esse serviço, tem que preço? Fala para mim. Custa quanto? Quanto custa? Você está disposto a pagar quanto? Sabe quando alguém orou por você, você estava doente, e essa pessoa orou por você e Deus te curou? Quanto você teve que pagar? Vai pensando aí. Quando você estava oprimido, preso, com pensamentos ruins, e veio alguém e derramou de vida de Jesus sobre você, custou quanto? Quanto você pagou? Sabe, eu me lembro de quando as pessoas vinham falar de Jesus para mim, eu ainda adolescente, rebelde, insuportável. E me amaram, ignoraram a minha condição de ser humano insuportável e anunciaram a mim uma mensagem que transformaria a minha vida. E aquilo não me custou nada. Eu não paguei. Tive que pagar. Eu lembro de orações que eu recebi em momentos de doença, de tristeza, de opressão, de dúvida, de medo. E não me custou nada. Foi de graça. Graça de Deus, graça dos discípulos de Jesus que foram derramados sobre mim. Graça.
Pura graça. E aí chegamos a essa terceira condição, essa terceira verdade sobre ser discípulo, sobre a missão de ser discípulo, é que nós devemos fazer essa proclamação com graça e com generosidade. Há um vício no evangelicalismo brasileiro de querer precificar a ação de Deus. Já viram isso? Você dá preço para a bênção. E quando você dá preço para a bênção, no fim o que você está fazendo é transformando a vida humana numa mercadoria. E o Evangelho diz que a vida humana tem valor inestimável, ou seja, não tem preço. Não dá para pagar, não dá para comprar, não dá para negociar. Mas as pessoas transformaram a vida humana numa mercadoria. A bênção de Deus, que é para as pessoas, em mercadoria. Isso vulnerabiliza aquilo que o Evangelho produz, ou busca produzir, que é o resgate, a proteção, a redenção da vida. Sabe aquela história de você é a caneta abençoada, é a água de não sei o quê, é o sapato, é a viagem, é o pastor, sabe? Dizem que toda generalização é burra, mas essa não é. Abra uma exceção aí. Toda vez que houver anúncio de venda de bênção, Jesus não está ali. Não está. Porque o Evangelho é essa boa nova que veio para mim sem que eu precisasse pagar, ou seja, eu tenho que agir com graça e generosidade com o objetivo de libertar e promover vida. Eu recebi de graça. Pessoas que estavam imbuídas de autoridade para serem discípulos de Jesus vieram até mim e me apresentaram uma mensagem que mudaria toda a minha vida. E no final, se eu tivesse perguntado para elas quanto eu lhe devo, a resposta seria: você não me deve nada. Isso é um presente de Jesus para você. Então, toda vez que eu me dedico, que nós nos dedicamos em orarmos uns pelos outros, proclamarmos a boa nova do reino de Deus, nos comprometemos com os doentes, com os presos, com aqueles que sofrem, que estão à margem da sociedade, com todos aqueles e aquelas que têm a sua vida vulnerabilizada nessa cidade, nesse país. Toda vez que eu me dedico em ensinar uma profissão, toda vez que eu me dedico em resgatar a dignidade, em fazer com que as pessoas olhem para mim, e ao olharem para mim elas possam entender: você tem um tesouro dentro de você, que é a presença de Deus. Toda vez que essas pessoas são resgatadas para desfrutarem de vida, é graça de Deus sendo derramada, e isso não dá para precificar. Não dá. Não tem como. Nós nos envolvemos com a missão de Jesus de reconciliar por meio dele todas as coisas, sempre conscientes de que a obra quem faz é ele mesmo. Mas pensa no privilégio que é ter sido chamado por ele para perto dele mesmo. Pensa no privilégio que é ter sido chamado por ele para desfrutar da intimidade com ele, para aprender com ele.
E depois de ter aprendido, e depois de ter desfrutado da intimidade, ter sido empoderado para ir. Foi assim que pessoas chegaram nesse bairro. Como o Técio, o pastor estava dizendo no início do culto. 30 anos atrás, né? Foi assim. Pessoas que receberam o poder de Jesus, autoridade de Jesus, para anunciar a boa nova do reino de Deus. Que essa continue sendo a nossa missão. Que essa continue sendo a nossa consciência de sermos pessoas que receberam de Jesus autoridade para anunciar um reino de paz, de justiça, de liberdade e de vida plena. Na parafrasear a mensagem, deixa eu abrir aqui. O mesmo texto, versículos de 5 a 8, diz o seguinte: Jesus enviou os 12 trabalhadores com esta responsabilidade. Para converter quem não crê, não comecem viajando para longe. Não tentem ser dramáticos, travando batalhas contra algum inimigo público. Procurem os perdidos, os que se sentem confusos aqui mesmo, na vizinhança. Digam-lhes que o reino já está aqui. Levem saúde para os doentes, ressuscitem os mortos, toquem os que são considerados imundos, expulsem demônios. Vocês são tratados com generosidade, por isso vivam generosamente. A Niceia hoje, na hora do almoço, que a gente chegou atrasado, desculpa, ela me disse assim: ô Rani, que a gente é íntimo, né, muitos anos já. Na hora do culto, vai ter uma formatura lá, mas vai ser coisa rápida, viu? Como quem quisesse, né, se justificar de algo que poderia estar atrapalhando a liturgia, né? E ela falou isso para mim umas 2, 3 vezes assim. Vai ser rápido, viu, Rani? Vai ser bem rápido. Eu falei: não, Niceia, tá tudo bem. E eu achei que foi rápido demais. Porque essas mulheres aqui é o anúncio de uma igreja que está comprometida em anunciar a vida de Deus. Começando, como o Eugene Peterson traduziu aqui nessa versão, pela vizinhança. Pela vizinhança. Então, 19 anos, né? Está ali na parede ali. O que vocês esperam fazer nos próximos 19 anos? De que forma vocês pretendem servir esse bairro, essa vizinhança, pelos próximos 19 anos? Quem são as pessoas que estão aflitas que vocês vão socorrer? Quem são os doentes que vocês vão orar para Deus curar? Quem são os imundos que vocês vão abraçar? Como disse o Eugênio aqui, sem ser dramático, tá? Sem drama. Sem mercadorizar, sem transformar em algo mercadológico. Mas quem são essas pessoas? Ou ainda, como vocês pretendem fazer isso? Porque os próximos 19 anos estão começando agora. A minha oração é de que vocês continuem sinalizando o reino de Deus aqui na vizinhança. E a minha oração é para que o próximo curso de culinária tenha, sei lá, 20 mulheres se formando aqui, 20 homens se formando aqui, porque, por exemplo, em casa quem cozinha sou eu. Então, galera, vamos representar aí o time masculino, né? Tomaram uma lavada aqui, só tinha mulher, né? Que outras ferramentas vocês vão poder distribuir para essa comunidade?
Como pretendem anunciar o reino de Deus? Como pretendem usar a autoridade que Jesus deu para você? Não deu só para o pastor, deu para você. Você não é discípulo? Você não se considera uma discípula de Jesus? Então use a autoridade servindo e amando as pessoas para a honra e glória de Deus, o nosso Pai. Amém? Vamos orar. Jesus querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor me alcançou. E obrigado porque o Senhor continua fazendo isso todos os dias. Todos os dias uma parte de mim ainda precisa ser alcançada pelo Senhor, redimida pelo Senhor. E eu só imagino que isso não é só comigo, mas com todos aqui presentes. Então graças te damos, Senhor. A minha oração nessa noite é por aqueles que porventura se sentem confusos, aflitos, como quem tivesse a sensação de ter sido esquecido. E eu oro para que o Senhor use essa igreja para demonstrar que o Senhor não os esqueceu. Eu oro para que o Senhor use essa igreja para demonstrar que o Senhor os ama incondicionalmente. Eu oro para que essas pessoas sejam abraçadas. E quando elas forem abraçadas, elas percebam que é o Senhor mesmo as abraçando, através da vida de pessoas comuns, de pessoas imperfeitas, mas que servirão como um anúncio de que o Senhor não os esqueceu, não as esqueceu. Senhor, eu oro para que esses próximos 19 anos sejam um período de muito trabalho para essa igreja, de ainda mais trabalho, de ainda mais serviço para a comunidade, e de ainda mais formaturas como essa. Não como quem busca convencer pessoas para a sua fé, para a sua religião, mas como quem busca sinalizar que o reino de Deus chegou, e quem confia que o trabalho dentro do coração humano é feito somente pelo Espírito Santo. Então, dediquem-se e dediquemo-nos com essa consciência, Senhor, nos ajude a tão somente anunciar que há vida disponível no Senhor, que há novidade de vida disponível no Senhor. Essa é a minha oração, Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus. E eu oro para que eles continuem sendo um sinal geográfico, histórico, cheios de autoridade do reino do Senhor, aqui nesse lugar, Pai. No nome de Jesus, para a glória de Jesus e para o nosso bem. Amém. Amém. Deus te abençoe.